Olá, queridos arretados, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast médico favorito, o Clube Arretado, uma parceria do Medicina Arretada com o Mediclube. Seu podcast semanal com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência. Estamos aqui, eu, Andréa Simone, Eu, Marcelo Veloso. E eu, Gabriela Arcoverde. para falarmos de um tema que pode dar um aperto no coração do clínico, síndrome coronariana aguda. Bem, como a gente já está acostumado por aqui, vamos começar por um caso clínico. Vou ler aqui pra gente. É um paciente do sexo masculino, 68 anos, com 60 quilos, diabético e tabagista ativo. Ele chegou com a queixa de dor precordial associada a sudorese, náusea e vômitos a 1 hora da apresentação clínica na emergência. No exame físico, ele tinha uma PA de 121 por 82 milímetros de mercúrio, uma frequência de 110 batimentos e nenhuma alteração na ausculta cardíaca. Ele fez um eletro nos 10 primeiros minutos do atendimento inicial, que mostrou supra-ST de 2 milímetros de V1 a V4. Na UPA, que a gente estava, ele estava a 30 minutos do centro de hemodinâmica mais próximo e não tinha contraindicações nenhuma para a realização de trombólise. Antes de discutirmos o caso clínico, vamos falar um pouquinho das definições. Sim. Já deu para entender que o nosso tema é síndrome coronariana aguda. E aí a gente precisa primeiro entender que o principal sintoma da síndrome coronariana aguda é a dor torácica. E essa dor torácica vai ser 5% dos casos da emergência. É Ou uma seja, queixa bem comum, né? extremamente frequente, tá certo? Além disso, a gente precisa identificar aqueles casos que têm potencial, têm o risco de ser um infarto agudo de miocárdio, porque vai ser a primeira causa de morte, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu acho que é uma grande preocupação, né, de quando a gente está no plantão e chega alguém com queixa de dor torácica, Sim. né? É uma dor torácica cardíaca, é uma dor torácica do tipo anginosa, ou é um paciente que eu vou poder mandar para casa? Então, assim, para discutir, a gente precisa ter essas definições, né? Essas definições teóricas bem delimitadas, bem esquematizadas, para que a gente possa liberar com segurança o paciente que pode ser liberado ou internar com brevidade, tratar com brevidade aquele que precisa tem de indicação. tratamento. Todo mundo se treme quando chega um paciente com dor torácica e surge a possibilidade de ser uma síndrome coronariana, justamente porque é bem prevalente e grave, né? E aí a gente precisa saber reconhecer adequadamente para que a gente trate e não deixe ninguém ir para casa infartado. Existem alguns dados brasileiros que colocam que 40% das internações são por dor torácica, e 25% delas são síndromes coronarianas agudas. Então, é de extrema importância. Isso. Só que, assim, a gente precisa também lembrar que nem toda síndrome coronariana aguda vai ser infarto. Isso. E muito menos com supra-DST, né? Porque, assim, via de regra, se a gente pega um paciente infartando e lá no eletro tem o supra, vai ser mais fácil da gente identificar, Isso. né? Não de conduzir, mas de identificar, né? Esse nosso paciente do caso clínico claramente tem um infarto agudo do com miocárdio, supra. né? Ele tem o supra em ST. Então, como é que a gente vai classificar as síndromes coronarianas agudas? A gente tem basicamente 3 apresentações. O paciente pode ter uma angina instável, o paciente pode ter um infarto agudo sem supra, DST, e um infarto agudo com supra. E aí a principal confusão vai ser no paciente que tem infarto sem supra. Porque Isso. tudo bem, tem o supra-DST, é fácil de Isso. identificar. Não tenho dúvidas. Isso. Não tem infarto não tem supra-DST no infarto. Quem sabe tem um infra-DST. Isso. Ou né? às vezes não tem nada. O ECG Isso. ele pode ser normal em até 30% dos casos. Então, nesses casos e na angina instável, é que Isso. a gente vai precisar da maior habilidade, porque você vai precisar de uma história clínica, você vai precisar de todo um aparato ali para se certificar que ou não é uma síndrome coronariana, ou é uma síndrome coronariana com alteração de troponina, enfim. E como é que a gente vai diferenciar o IAM sem supra da angina instável? Isso. Então, primeiro que a gente vai ter, né, a dor do tipo anginosa na angina instável. E essa dor, ela vai ter algumas características. Por exemplo, ela vai ser uma dor mais prolongada. Ela não é uma dor que vai... Porque, assim, como é a dor do tipo anginosa estável, né? Geralmente desencadeada pelo esforço físico, mas quando o paciente para, essa dor melhora, né? Isso. Até espontaneamente. Já na angina instável, não, ela vai durar 20 minutos, 30 minutos, não vai melhorar tão rápido.
Outra característica que pode estar presente na angina instável é que às vezes o paciente até já tinha uma dor, né? Ele tinha uma angina estável, mas ele começa a perceber que agora o esforço necessário para desencadear aquela dor é menor, ou às vezes até em repouso. E além disso, essa dor vai aumentando progressivamente. É o que eles colocam como uma angina em crescendo, né? Isso. Então, a intensidade vai aumentando com esforços cada vez menores até ela se tornar o repouso, né? Isso, né? Ou seja, vai ser mais prolongada, mais grave e com menor esforço. E até 30% dos pacientes com angina instável podem evoluir para infarto agudo do miocárdio ou até para morte súbita, né? É um percentual alto. Elevado. Isso. Só que acontece hoje em dia, porque assim, qual é a diferença da angina instável para o infarto agudo do miocárdio sem supra? Né? Na angina instável, você vai ter eletro normal e você não vai ter alteração dos marcadores de necrose miocárdica. Já no infarto sem supra, você não vai ter o supra, mas você vai ter outras alterações ao eletro e você já vai ter troponinas alteradas. Então, o que acontece? Hoje em dia, com os marcadores mais sensíveis, está diminuindo a quantidade de pacientes com angina instável e aumentando os com infarto sem supra. Ou seja, é como se pacientes que anteriormente eram diagnosticados como angina instável, na verdade, só os exames não conseguiam detectar que eles já tinham um infarto. Mas você vê, assim, como já era uma coisa que gerava preocupação. Apesar de o paciente não estar infartando, o risco de ele infartar, porque o que é que acontece? A placa ali, Gabi vai falar um pouquinho aí da fisiopatologia, mas a placa tá ali perto de obstruir, né? Então, é um paciente de alto risco, né? E aí, Isso. de fato, como a Andrea fala, né? Como os exames estão se tornando mais sensíveis, esses pacientes acabam subindo aí um Sendo pouquinho identificados de forma de mais forma mais fácil. precoce. Isso, de forma mais precoce. Beleza. Mas assim, existe também situações em que o paciente ele vai ter uma clínica, né, de síndrome coronariana, seja do infarto sem supra, ou enfim, vai ter a dor torácica, a dor anginosa, e você indica lá o tratamento, indica a estratificação de risco invasiva, mas ele não tem uma obstrução ali da artéria, das coronárias. A A famosa minoca, né? Minoca nada mais é do que uma sigla, né? Uma sigla, eu não vou me adentrar aqui a tentar falar o inglês, mas refere-se a justamente esses pacientes com uma necrose miocárdica sem obstrução coronariana. E aí, que tipo de situação é que a gente pode pegar um paciente? O clássico é aquele paciente jovem que está em uso ali, fez uso de cocaína e ele faz um espasmo coronariano ali grave, né? Então, a coronária fecha, não chega sangue ali no miocárdio, você vai ter a necrose miocárdica, mas depois que o efeito da droga passa, a coronária abre. Aí quando o hemodinamicista chega lá que vai passar o catéter, ele vê que está tudo limpo, não tem obstrução nenhuma, porque ela ficou ali de forma temporária. E existem, obviamente, outras causas, mas assim, como medicina nada é fácil, a gente ainda tem essa classificação. Bom, já entendemos que para ter o infarto, na maioria das vezes a gente vai ter a placa rompida, que é o mecanismo que mais acontece. Então, nas coronárias, a gente vai ter uma placa arteriosclerótica, isso vai ter o rompimento da placa, vai ter instabilidade da placa, vai gerar um trombo e vai entupir a coronariana. Quando a gente entope, né, que a gente chama, quando tem a dificuldade da passagem, a obstrução do fluxo, aí vai gerar dor e vai gerar todo o sintoma de infarto e todas as repercussões que a gente conhece. Esse é o que é chamado infarto tipo 1, que é o infarto, a É o mais fisiopatologia clássico, né? mais Isso, comum de acontecer. isso. É o que Uhum. você vai pegar na maioria das vezes ali na emergência. Mas existem outras classificações também que são importantes. Por exemplo, existe o conceito de infarto tipo 2. O que é o infarto tipo 2? Por que acontece o infarto, né? Você vai ter lesão miocárdica por isquemia, vai faltar oxigênio ali. No caso do tipo 1 é porque tapou a artéria e não chega sangue. Mas existem outras situações que exige que o coração ele demanda mais oxigênio. Por exemplo, num estado de choque, né, distributivo, você precisa que o coração bombeie mais, né? Isso vai fazer com que as células precisem de mais oxigênio para poder fazer a função contrátil. Ao mesmo tempo, você tem uma hipoperfusão porque o paciente está chocado. Então, o paciente não tem uma boa perfusão. E aí, justamente nessa situação, é que é o infarto do tipo 2. E aí, quais são as situações além do choque que pode acontecer? O paciente com anemia grave pode apresentar, por exemplo, né? Você tem anemia, não consegue chegar sangue, o paciente infarta. Pode acontecer nos pacientes com anemia falciforme, que geralmente vão Crises, ter né?
vão ter crises falcêmicas, né? Que vão ter um HB muito baixo e são cronicamente adaptados. Mas vai ter Isso. um momento que essa oferta que ele dá é insuficiente para a demanda Insuficiente. do coração. Exato. O paciente às vezes tem um ataque à arritmia, né? Que o ventrículo ali não consegue encher, então isso diminui a entrega de oxigênio e aumenta a demanda. Então, seria a segunda causa, digamos assim, mais comum. E existem outras classificações que a gente não vai falar aqui, mas que vocês podem encontrar lá no nosso guia rápido. Bom, agora que a gente falou um pouquinho, né? Deu essas definições, fez a parte um pouco mais teórica, vamos para a parte prática, né? Como é que a gente vai identificar, como é que a gente vai manejar esse paciente que chega na emergência com queixa de dor torácica ou não, né? Porque quando chega com queixa de dor torácica, ainda é um pouquinho mais fácil. Mas quais os sintomas que esse paciente pode trazer para nós? Bem, dor torácica é o principal, né? Como a gente já falou aqui exaustivamente. Mas vamos sair um pouquinho, né? Pensando em Isso. outras formas de apresentação. Abrir um pouco a caixinha, Isso. né? Os pacientes eles podem se apresentar com sintomas que a gente chama de inespecíficos ou atípicos. Existe uma classificação bem interessante que vai classificar, né, essa dor torácica como anginosa, né, uma angina típica, uma angina atípica ou não anginosa, né? Para a gente definir que a dor ela é uma angina típica, ela precisa ter 3 características. Então, precisa ser uma dor compatível, então, uma dor precordial, em aperto, em queimação, que irradia para os 2 braços, para o dorso ou para a mandíbula, né? A segunda coisa é que ela precisa começar ou piorar com estresse, seja ele um estresse físico, esforço, ou um estresse emocional. E a terceira característica é que ele deve aliviar com repouso ou uso de nitrato sublingual. Se eu tenho as 3 características, eu estou diante de uma angina típica. Se eu tenho 2 das 3, sejam quaisquer que sejam, eu tenho uma angina atípica. E se eu só tenho uma ou nenhuma, eu tenho uma dor não anginosa, né? E aí, fora da angina, quais outros sintomas que podem causar? Tá relacionados? O paciente que tem síncope, o paciente que se apresenta com um quadro de dispneia, são o que a gente chama de equivalentes anginosos, né? O paciente não abre dor torácica, mas abrem outros sintomas compatíveis com a isquemia. Isso. Só que assim, são sintomas que podem ser também de outras doenças, Isso. né? Náusea, sudorese, vômitos, mal-estar inespecífico. Uma dor Isso. inespecífica que não é incomum da Isso. gente pegar. Principalmente em diabético, Pois é. idoso, né? Mulher, né? Mulheres. Então, quais os diagnósticos diferenciais ou quais os principais diagnósticos diferenciais que a gente precisa pensar? Os diagnósticos diferenciais é importante a gente colocar em caixinhas. Então, a primeira caixinha seriam as doenças cardíacas, que poderiam dar dor torácica e dar esses sintomas similares e que a gente tem que pensar quando chegar um paciente com dor torácica. Quais seriam eles? Tamponamento cardíaco é um deles, uma IC aguda pode ser, uma pericardite pode ter uma clínica semelhante, um eletro semelhante, Exato. Isso. então tem que ser sempre pensado também. E a segunda caixinha seriam as causas não cardíacas, mas que são potencialmente fatais, que a gente também tem que estar de olho. Então, TEP é uma doença que a gente tem que pensar também. Dissecção de aorta é outra doença que a gente tem que estar atento e que o tratamento É vai... completamente Isso, o oposto, Exatamente. né? Exatamente. O que a gente faz para um, a gente não faz para Vai, outro. vai ser desastroso. É o grande Isso. medo, né? Vai De você ser- tratar uma dissecção como IAM, lascou. E a terceira caixinha, a gente vai falar das causas não cardíacas de manejo ambulatorial, que seriam doença do refluxo, dor osteomuscular, tudo isso pode ser causas que podem ser tratadas depois, que não são potencialmente graves. Perfeito. Isso. Se você suspeitar, né, de doença do refluxo, de espasmo esofágico, pode mandar pro meu consultório, viu? Tô aceitando, né? E aí, aquela coisa, chegou o paciente com dor torácica, é isso que a Gabi falou, né? Primeiro a gente tem que descartar causas cardíacas, depois causas fatais. Ah, o paciente já tinha uma doença ulcerosa péptica, tudo bem, é uma doença bem comum, mas não é a primeira coisa que você vai pensar e você não vai mandar o paciente para casa com epigastralgia sem descartar uma potencial causa fatal, né? Isso. Principalmente naqueles pacientes de alto risco. Isso. Certo. Agora vamos entender, vamos voltar para nossa avaliação do paciente. O que é que a gente precisa perguntar na história dele que vai ser importante para a gente dar o diagnóstico? Então,
é importante a gente lembrar, né, que é uma doença potencialmente fatal. Então, assim, como clínicos, a gente gosta muito, né, de perguntar, de conversar, de fazer um exame físico bem feito. Epidemiologia positiva para Isso, Chagas, para estossomose. né? Nasceu Já ir com pensando qual a A-termo, sorologia, pré-termo. a sorologia que vai pedir, né? Mas a história clínica no paciente com síndrome coronariana aguda ou com suspeita de síndrome coronariana aguda, ela precisa ser coletada rapidamente, né? No máximo 10 minutos para você já estar definindo o que é que precisa fazer com esse paciente. Até porque em 10 minutos ele tem que estar com o eletro pronto. E É o Isso. tempo, ele tá ali na máquina de eletro, enquanto a enfermeira tá preparando ali o material para fazer, você tá perguntando ao mesmo tempo. Isso. Mas, assim, o que é que você vai perguntar, então? Primeiro, se tem sintomas associados, né? Por exemplo, se tem febre, já lhe faz pensar um pouco menos numa síndrome coronariana aguda, talvez uma pneumonia. Se tem história familiar ou prévia de cardiopatia, né? Que é um fator de risco importante para a síndrome coronariana aguda. E você vai tentar definir um pouco melhor essa dor dele, né? Dentro dessa classificação que Marcelo falou. O que é que melhora, o que é que piora, o que é que desencadeia, onde exatamente dói, há quanto tempo está doendo, né? Porque isso vai permitir que a gente construa melhor nosso diagnóstico diferencial. É uma dor anginosa, é uma dor não anginosa, mas assim, lembrando que isso precisa ser breve. A gente não pode se demorar na história. E assim, a gente tem que pesquisar fatores de risco clássico para IAM, né, para síndrome coronariana. Então, sexo feminino, idade avançada, se tem histórico de hipertensão, diabetes, doença renal crônica, principalmente paciente dialítico, paciente que já teve um histórico, por exemplo, de um AVC prévio, como a Andrea falou, né, a história familiar, tabagismo ativo, são todas, assim, tem que estar na sua anamnese. Bom, agora a gente vai falar dos meus queridinhos, meus idosos. A gente tem que ter alguns pontos de atenção. Por quê? Esses idosos, geralmente, eles têm mais comorbidades. Então, são os pacientes que vão ter mais pressão alta, diabetes, tabagistas, DRC. Então, são pacientes mais adoecidos. Outra coisa que é muito importante, a gente vê na literatura, tem comprovação já que eles chegam mais tarde para emergência. Então, eles demoram mais para chegar. Isso. Então, isso é outro ponto de atenção nos idosos que a gente precisa ter. E que também aqueles equivalentes anginosos que a gente falou mais cedo, eles vão ter com mais frequência e vão ter menos a dor torácica. A dor torácica continua sendo o A mais principal sintoma. frequente, Mas os idosos eles vão ter também uma chance maior de desenvolver esses sintomas atípicos. equivalentes anginosos. Então, Exato. ficar atento a eles. Perfeito. E aí, assim, tem interessante também que a literatura coloca que mesmo no paciente que é identificado e tratado, eles têm uma taxa de tratamento menor realizada pelos médicos. Então, o número de pacientes que são submetidos ao tratamento efetivo, que a gente vai abordar mais à frente, ele é menor e isso também aumenta a mortalidade de forma bem significativa em até 6 semanas de internamento. Então, a gente tem que ter atenção. Bom, e aí vamos falar sobre o exame físico. Já falamos bastante com o paciente, já não tem tanto tempo assim para perguntar as coisas para ele, só o principal, direcionado. E agora do exame físico, o que a gente vai buscar? Bem, o exame físico é outra coisa que deixa a gente angustiado, né? Com o coração apertado ali no paciente com síndrome coronariana. Por quê? Geralmente o exame, na maioria dos pacientes, é completamente inocente. Você vai direto pro coração para auscultar, né? E Mas tá lá batendo, lindo, geralmente né? você não vai ter alteração. E isso não quer dizer que o paciente seja menos grave. Agora, o que é que a gente precisa procurar com atenção? Se esse paciente ele já apresenta algum sinal de insuficiência cardíaca, isso é um mau prognóstico, porque quer dizer que o músculo ali já morreu completamente, né? Então, você vai pesquisar se o paciente está com gesto periférica ou no pulmão, se o paciente tem um desdobramento de bulha, se o paciente tem um sopro cardíaco novo, isso pode indicar uma rotura de cordoalha, né, como uma complicação do infarto, e sinais de choque, né? Então, você vai procurar se o paciente tem extremidades frias, um tempo de enchimento capilar aumentado, se o paciente tem uma hipotensão ou uma taquicardia, né? E isso tudo vai mudar a forma como a gente vai classificar, né? Existe até uma classificação que a gente chama de KILIP, né? Que vai levar essas alterações em consideração e vai ajudar a gente também a prognosticar esse paciente.
né? O tratamento vai ser diferente a depender se esses sinais estão presentes ou não. Ou seja, resumindo, o exame físico normal não exclui e o exame físico vai ajudar para identificar os fatores de pior prognóstico. Isso. E aí é a mesma coisa, tem que ser feito de forma rápida e focada, sabendo o que você está procurando, porque senão você vai ficar ali perdendo tempo e é aquela coisa. Tempo é músculo cardíaco. Isso. Por isso que a gente usa essa regra dos 10 minutos, né? Do paciente chegar com dor torácica até estar com o eletro na mão, são 10 minutos, né? Tá, mas se o paciente chegou com dor torácica, você vai mandar para fazer o eletro. Mas quais os pacientes com queixas inespecíficas que a gente vai mandar para fazer que merecem um eletro, né? Bom, nos pacientes acima de 50 anos, aqueles que estejam com alteração do estado mental ou, preste atenção nessa, claudicação dos membros inferiores. Por que claudicação? Pois é, o que é que a perna tem a ver com o coração? E aí? Eu já tinha ouvido falar que da mandíbula até o umbigo podia ser, qualquer dor podia ser IAM. Agora, claudicação foi nova. Por quê? O que é que a gente pensa? O que é que se pensa com isso? Se você está claudicando, é porque você tem alguma obstrução nas artérias periféricas, né? Do mesmo modo que está obstruído em artérias periféricas, pode estar obstruído em nas coronárias ou também nas artérias cerebrais. Faz todo sentido. Ou seja, a mesma placa que é formada, lembra que a gente falou da fisiopatologia? A mesma placa que é formada nas coronárias também é formada nos vasos da perna, no cérebro, faz parte. E geralmente o paciente que tem claudicação, de fato, ele tem mais fatores de risco, hipertensão, né? diabetes, tabagismo, né? Então, paciente acima de 50 anos que tem alteração do estado mental ou claudicação nos membros inferiores, tem indicação, mesmo sem queixa de dor torácica, de fazer um eletro. E aí a gente vai subir um pouquinho mais, né? Vamos chegar nos idosinhos de Gabi. Nos pacientes acima de 80 anos, além dessas indicações que a gente já falou, queixas inespecíficas, dor inespecífica, náusea, vômitos, também tem indicação de fazer o eletro. Síncope também é uma... Síncope, né? Pode se apresentar. Isso. Inclusive, a gente falou dessa indicação, dessa necessidade de fazer o eletro no episódio passado de delírio. Então, os pacientes que apresentam delírio, olha eles aí. Isso. Tá, já que o eletro é tão importante, como é que... Vamos falar um pouquinho melhor dele? É qualquer eletro que a gente tem que fazer? Não. Bem... O eletro, hoje em dia, ele tem várias formas de ser feito. Tem lugar que você vai, faz o eletro e ele já vem com laudo por telemedicina. Mas o eletro tem que ser feito em pelo menos 12 derivações. Ah, Marcelo, faz sentido você estar falando isso hoje em dia? Faz, porque quem for dar plantão no interior pode pegar o eletro só de 3 derivações. Eu já dei plantão num lugar que só tinha 3 derivações. Ainda bem que você não dá mais. Era AVF, AVR e AVL. Eita. Só esses, você não tinha nem as precordiais. Então, Socorro, isso não é o Deus. ideal. Não é o ideal. E aí, assim, as 12 derivações vão ver tanto as precordiais, né? Então, vê ali de V1 a V6, como vai ver as horizontais, que a gente chama, né? Que são as derivações mais comuns. Mas a gente pode lançar mão de expandir a quantidade de derivações. Então, fazer o que a gente chama de V3R e V4R, por exemplo, que é pegar V3 e V4 e mudar para o lado direito, esse R é de right, né? De direito. Principalmente quando a gente estiver pensando em infarto de VD, porque o VD não é bem visto pelo eletro tradicional, e a gente fazer V7 e V8, que ficam lá atrás, no dorso do paciente, também para ver parede posterior e VD. Só que, obviamente, a gente não vai fazer isso para todo mundo, vai ser naqueles pacientes que a gente suspeita que podem ter um maior risco de infarto de VD, um choque cardiogênico, por exemplo. Ou então que nas precordiais convencionais já tem alguma alteração que a gente possa achar que seja uma imagem espelho, perfeito. Algo que possa estar relacionado. Exatamente. Imagem espelho, que a gente pensa que pode ser o supra lá posterior, né? Em VD, a gente tem que fazer V3, V4, V7 e V8. Certo. Só que aí eu queria falar sobre um problema do eletro, né? Eu gosto demais do eletro, né? Mas cerca de 40% dos pacientes na entrada não vão ter alterações ao ECG. E aí, podemos ficar tranquilos? Já liberou? De jeito nenhum. É tanto que é recomendável que a gente serie o eletro. O que é seriar o eletro?
paciente chegou com 10 minutos, fez o eletro. Com 30 minutos, fez outro eletro. Com 1 hora, fez outro eletro. O ideal é que a gente vá seriando, e quando a gente tem alterações que eles chamam de alterações dinâmicas, então no primeiro eletro não tinha nada, mas aí no segundo eletro surgiu um ST que não fechou critério. Não chegou ainda, não, né? É um 0,5 milímetros ali, e depois ele volta a normalizar. A gente chama isso de alteração dinâmica do ST. Isso é sugestivo de que a artéria está fazendo assim, ó. Tá claudicando e que ela pode ocluir a qualquer momento. E às vezes você consegue flagrar, inclusive, várias fases do infarto. Sim. Porque cada fase do infarto, hiperagudo, Vai ter alterações agudo, específicas. vão ter algumas alterações que são diferentes. Isso. E a gente pode flagrar isso fazendo, seriando o eletro. Isso. Então a gente não pode mandar para casa o paciente com suspeita de síndrome coronariana com um eletro só, né? O ideal é que você tenha 2 ou pelo menos 3 eletros. E, principalmente, repetir o eletro se a dor piorar ou voltar a surgir. Se mudar o padrão. Se mudar o padrão. Perfeito. Bom, eletro é muito importante, mas também temos nosso pacote inicial dos exames laboratoriais, que a gente também precisa pedir para esse paciente com dor torácica. Perfeito. Então, quais seriam esses exames? Um hemograma não se nega a ninguém. Não, jamais. Né? E uma coisa importante para a gente destacar no hemograma é que ele pode vir inicialmente com leucocitose, né? Reação inflamatória. Então, para que a gente tenha esse cuidado para não precisar... veio leucocitose. Infecção. Porcefim. Né? Isso. Né? Então... Pelo não, pelo sim. Pois é. Bom, outros exames que a gente precisa pedir, além do hemograma, é um paciente potencialmente grave, que a gente vai precisar avaliar sinais de choque. Então, uma gasometria é muito bem-vinda. Principalmente naqueles com dispneia, né? Sim. Dispneia, sinais de hipoperfusão. Perfeito. Então, tudo isso vai ser indicativo que a gente precisa de uma gasometria. Também vai precisar um ionograma, para a gente avaliar distúrbios hidroeletrolíticos. Uma função renal, lembrando que esse paciente ele pode precisar de um cateterismo lá na frente, e é importante a gente ter uma função renal de base, além de ser pacientes comórbidos, né? Que muitas vezes são doenças renal crônicas e nem já sabem. pode estar fazendo ali Pois é. uma urgência hipertensiva junto. Bom, também é importante a gente solicitar provas de inflamação, né, de atividade inflamatória. Vai ser um paciente que vai estar com essas provas altas, porque qualquer distúrbio na homeostase vai aumentar essas provas de atividade inflamatória. E, por fim, os marcadores de necrose miocárdica, que hoje em dia é principalmente a troponina. Perfeito, é a nossa estrela do episódio. Especialmente a troponina ultrassensível. Isso. Além dos exames laboratoriais, né, e do eletro, a gente pode lançar mão de alguns exames de imagem, né? Teste ergométrico na urgência, confesso que nunca vi, ecocardiograma, cintilografia miocárdica e angio-TC de coronárias. Não é a realidade da maioria das emergências SUS, né? Mas, assim, qual a indicação desses exames? Se o paciente é de alto risco, você já vai indicar o CAT, então não vai precisar. Se o paciente, né, hoje em dia com os scores, o Marcelo vai falar um pouquinho sobre ele já. Se com os scores você consegue definir que o paciente é de baixo risco, também não precisa. Então, os pacientes que vão precisar, que podem se beneficiar do uso desses exames na emergência, são aqueles de risco moderado. E o que a gente vê ser feito com mais frequência é a angio-TC de coronária, até pela facilidade. Né? Realmente, sim, pensa, é um pouquinho complicado fazer um teste ergométrico na urgência. Imagina. E assim, se o paciente tiver um supra DST ou um IAM sem supra DST, você já tem o paciente infartado ali, você não vai precisar. Vai ser mais útil naquele paciente que ou você tem uma dúvida diagnóstica, você não conseguiu colher ali na história se é uma angina instável ou estável, então nesses pacientes vai ser bem útil. Mas assim, realmente não é a realidade da maioria dos serviços, né? Isso. E aí, assim, já vou puxar, né? André falou aí de estratificação de risco. O que é essa estratificação de risco? Bem, a gente sabe que os pacientes que sejam mais graves, eles precisam ir de forma mais precoce para a intervenção, né? Para o CAT, que vai lá ver se realmente está obstruído e abrir, né, a artéria. No paciente com IAM com supra, já é indiscutível. Isso, eu não tenho que definir. Ele tem que chegar ali, né, idealmente em 90 minutos, a gente tem que estar com essa artéria aberta. Agora, se o paciente ele é moderado ou baixo risco, a gente pode ter 24 até 72 horas no paciente de baixo risco para fazer essa estratificação, ou dependendo do caso, essa estratificação pode ser feita até ambulatoriamente. Então, vai ser importante nos pacientes com angina instável e IAM sem supra que a gente classifique esse risco para definir a melhor conduta. E aí, assim, existem vários scores.
todo ano o povo inventa um score diferente, né? Os mais comuns que vão cair em prova e que vão ser úteis na prática clínica são o time RISC, né? Ele vai ajudar a classificar o paciente em baixo, médio ou alto risco. Existe o GRACE, que ele é um pouquinho mais complicado, você vai precisar de uma série de parâmetros. Você vai precisar de uma calculadora, Exato. tá certo? Seja no seu celular. Mas hoje em dia a gente coloca seja no celular, seja né? no computador, mas Muitos você precisa que muitos alguém prontuários já têm, calcule. né? Muitos prontuários já calculam Isso. automaticamente, mas ele vai ser mais complexo, né? Ele tem centenas de pontos, né? Então, acima de 140 é alto risco, enfim. Mas ele vai classificar também o paciente em baixo, médio e alto risco. E tem o que a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia utiliza como um definidor de conduta, que é o HEART, né? Cada letrinha dessa vai ser uma característica que a gente vai precisar perguntar para o paciente. Muito chique, o mnemônico em inglês. Exatamente. Ficou muito bom. De coração, né? É. E aí, o H é de história, né? Se a história for altamente suspeita, isso vai pontuar 2, se não for, vai pontuar 0. O ECG, se você tiver depressão de ST, distúrbio de repolarização, isso vai pontuar. Os anos, né? Então, quanto mais velho é meu paciente, ele vai pontuar mais, sendo que acima de 65 é a pontuação máxima. Fatores de risco. Então, se o paciente tem pelo menos 2 fatores de risco para DAC, hipertensão, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, enfim, 2 ou mais, ele já pontua o máximo. Se ele tiver 1, ele vai pontuar menos, ou se não tiver, não pontua nenhum. E o T de troponina. Se ele tiver 3 vezes o limite superior da normalidade, ele pontua o máximo. Se tiver até 1 a 3 vezes o limite superior, ele vai pontuar 1. E se tiver normal, né, abaixo do limite superior da normalidade, ele é negativo. E aí, a partir disso, é que a gente vai definir a estratificação desse paciente, sendo que o paciente de baixo risco é um que tem um HEART menor ou igual a 3. Se ele for a partir de 4, ele já é considerado como alto risco. Nesse não tem risco intermediário. Ou é baixo ou é alto. Certo. E a diretriz, além de colocar os scores de estratificação de risco cardiovascular, ela coloca que a gente deve fazer também os scores de risco de sangramento. O que faz todo sentido, né? Já que é um paciente que vai precisar de anticoagulante, antiagregante, às vezes de fibrinólise, né? Isso. Então, faz todo sentido. Então, ela pede para a gente documentar também o risco de sangramento. Ela bota diversos scores de sangramento, que aí a gente pode até compartilhar com vocês depois, mas o principal que ela coloca é o Crusade, que aí vai usar alguns parâmetros do paciente e vai definir se ele vai ser de alto risco de sangramento ou não. Perfeito. E aí, assim, depois de toda essa estratificação, a gente vai poder classificar o paciente em 4 cenários. Ou o paciente que vai ter que ser encaminhado ambulatorialmente, ou o paciente que vai precisar de uma estratificação não invasiva, aí entra lá, por exemplo, o teste ergométrico, o paciente que tem que ser internado e em até 24, 48 horas fazer o CAT, e o paciente que tem que ser abordado imediatamente, né? Se ele for de muito alto risco, o que é muito alto risco? O paciente com IC, o paciente com IAM com supra, é imediato, né? A gente já tinha falado. Qual é o paciente que vai precisar ficar internado? Então, é o paciente que tem elevação de troponina, né? Ou o paciente que tem ECG isquêmico ou um exame, por exemplo, um eco, que mostra uma diminuição de contratilidade miocárdica, né? Ou paciente de alto risco. Pelo HEART score. Pelo HEART score. O paciente de baixo risco, pelo HEART score, ou duvidoso, ele vai precisar de uma estratificação não invasiva internado, né? Então, é aquele HEART score que tá ali batendo no 3, você tá em dúvida se é aquilo mesmo ou não. Esse paciente também está indicado que a gente interne e faça a estratificação, geralmente até 72 horas. E, se o paciente tiver troponina negativa, tem um HEART de baixo, menor do que 3, não tenha outra alteração, nada que chame a atenção, esse paciente pode ser encaminhado para tratamento ambulatorial. Isso. E a partir daí vai definir, a gente já definiu onde o paciente vai estar. Aí depois a gente vai definir o tratamento que ele vai fazer. Isso, que aí esse vai ser um tópico para o próximo episódio, para que a gente não fique aqui 1 hora falando e encha o saco de vocês. Uma coisa certa, síndrome coronariana não tem fim. Quanto mais você estuda, mais coisa aparece. Todo ano tem diretriz nova, seja americana, seja europeia, seja brasileira. É uma coisa que a gente precisa estar sempre atualizando em atualização. Sempre. E precisa porque, assim, é grave, né? Então, é grave e é frequente. Isso, né? Então, mas vamos lá que é hora do desafio. Eita, né? vamos. Vocês já sabem
que a gente vai ter um postzinho lá no Instagram. Gabi, diz aí nosso Instagram. Nosso Instagram é o @medicina arretada. O mesmo A para o medicina e para o arretada. Estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Telegram. Pode pesquisar a gente por lá. E aí, o primeiro que acertar nosso desafio vai ganhar 3 meses de acesso gratuito ao MediClub. Isso aí. Você vai chegar lá no post e vai dizer qual você acha que é a resposta correta. O primeiro vai receber esse cupom diretamente da gente para poder aproveitar aí tudo que o MediClub tem de oferecer. Vamos para a pergunta? Bora? No paciente do nosso caso clínico, qual a parede cardíaca acometida? Ele tinha um supra-DST de V1 a V4. Qual a parede cardíaca acometida? Responde lá. Bem, desafio lançado. Vamos para as mensagens para casa. Mensagem número 1. A síndrome coronariana pode se apresentar como IAM com supra-DST, IAM sem supra-DST e angina instável. Mensagem número 2. O principal mecanismo do infarto agudo do miocárdio é a instabilização da placa arteriosclerótica, que é o famoso infarto tipo 1. Mensagem número 3. Nos pacientes com dor torácica, o eletrocardiograma deve ser feito em até 10 minutos da admissão da unidade. Mensagem número 4. No diagnóstico diferencial de dor torácica, nós temos que abordar as causas cardíacas, não cardíacas potencialmente fatais e as causas ambulatoriais. Mensagem número 5. Pacientes de muito alto risco devem ser submetidos à intervenção em até 2 horas. Bom, é isso aí. É isso aí? Não tá faltando nada, não? Tratamento, né? Então fiquem ligados no próximo episódio para não perder tratamento de síndrome coronariana aguda aqui com a gente. A gente se vê na próxima semana aqui no Clube Arretado. Cheiro arretado. Cheiro! Tchau!